Fala, galerinha. Agora a gente vai começar a falar sobre esse continente maravilhoso que eu amo, que é o continente africano, que está aí nas nossas raízes, nas nossas origens. Impossível ser brasileiro e não ter um sangue africano rolando nas suas veias, né? A não ser que você seja 100% europeu. E aí sim, você não vai ter um sangue africano. Do contrário, se você é brasileiro, você tem sangue africano sim, porque nós somos um país miscigenado e a miscigenação faz parte dessa mistura com o povo africano, né? Bom, leitura obrigatória aí no livro. A gente vai começar agora no tema 7, falando sobre a localização e regionalização, ou seja, onde está a África no mundo e como ela é regionalizada, ou seja, como ela é dividida. Bom, se a gente vê aqui o mapa mundi, né, o mapa que apresenta todos os continentes do mundo, a gente consegue analisar que a África ela está bem no meio do planeta Terra, né? Então a gente tem linha do Equador e meridiano de Greenwich. Então percebam também uma curiosidade sobre a África, que ela é o único continente com terra nos quatro hemisférios do mundo, ou seja, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério leste e hemisfério oeste, porque o meridiano está bem aqui, né? E aí, quando eu falo lá da sua do seu sangue africano, né? Por que que você é africano? Pesquisas científicas comprovaram que a humanidade surgiu aqui, ó, nesse continente. Ou seja, o primeiro resquício que a gente tem do ser humano, ele vem da África. Então, a gente diz que o berço da civilização é no continente africano. Ou seja, o ser humano surge no continente africano e depois ele migra para a Europa, né? Porque conforme a gente pode ver aqui, está bem pertinho. Ah, tem um oceano, sim, mas a gente tem que lembrar que o mundo no passado era mais junto, né? Lembra da Pangeia, que foi se fragmentando até formar os 6 continentes que tinha hoje? Então, quando o ser humano surgiu, a gente já tinha, assim, um pouco dessa divisão do mundo, porém ele não era tão dividido como a gente está vendo aqui, né? Além disso, é válido lembrar que a África é um continente, não um país. Como diz lá nos filmes, aquele país chamado África. Então as pessoas falam, o país África. Então, assim, pare com isso, porque isso está muito, mas muito errado. A África é um continente. O que é continente? Conjunto de países. Então, se a gente for contar aqui, ó, a África tem 54 países no seu território. Então, esse é o continente africano e África do Sul, Angola, Madagascar, Botsuana, Namíbia, Moçambique, isso são exemplos de países. Então, o continente é África, o país pode ser Egito, pode ser Argélia, pode ser Marrocos, pode ser Angola e por aí vai, tá? Então, nunca mais falem que a África é um país, porque a África não é um país, é um continente. Bom, no que diz a regionalização, a gente tem dois critérios de regionalização do continente africano. O que é regionalização, professor? É divisão. O Brasil ele é regionalizado em 5 grandes regiões: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. A África tem duas maneiras de regionalizar. Ou é regionalização étnico-cultural, ou é regionalização de critério geográfico. Nessa regionalização de critério étnico-cultural, ou seja, de etnias e culturas, a gente tem essa parte aqui que a gente chama de África do Norte, que tem uma cultura mais oriental, mais semelhante com a Ásia. Por isso que, por exemplo, esses países, né, até mesmo a religião, né, Egito, Marrocos, Argélia, as mulheres usam turbante, os homens com aquelas roupas, né? Então a gente tem uma religião mais muçulmana influenciando nessa região. Na outra parte, que a gente chama de África subsaariana, a gente já tem já uma outra região, ou seja, uma outra influência étnica cultural e aqui a gente tem uma mistura de religiões, tá? A gente tem desde as religiões evangélicas, protestantes,
as religiões tribais que deram origem aí ao candomblé. É o candomblé? É. Ao candomblé que a gente conhece, tá? Então, essa é a maneira étnico-cultural, aonde a gente tem África do Norte e onde a gente tem África subsaariana. E essa divisão também é uma divisão um pouco econômica. Por quê? Os países da África do Norte são países mais desenvolvidos, desculpa, países mais ricos, e os países da África subsaariana são países mais pobres, com exceção aqui da África do Sul, que é considerada uma exceção dentro dos países pobres da África subsaariana. Ah, professor, então quer dizer que o Egito é rico? Não, o Egito não é rico. Isso significa dizer que comparando o Egito com Etiópia, com Somália, com Níger e outros exemplos, o Egito é mais desenvolvido, ou seja, mais rico do que esses países aqui, tá? Bom, no critério das regiões geográficas, como a gente vai estudar melhor, a África apresenta 6 grandes regiões. O Brasil apresenta 5, a África vai apresentar 6. Que é o que a gente chama de África setentrional, que é a África do Norte, basicamente. A África ocidental, a África central, a África oriental, que é a parte mais pobre do continente, e a África meridional, tá? Então essas seriam as 6 regiões do continente africano e todas essas duas são muito importantes porque nós vamos estudar as duas, tá? E as suas características. Bom, por enquanto a gente vai parar por aqui, tá? Leitura obrigatória da página, cadê a página? 198 a 201, entender melhor, tá? É basicamente o que está no livro, tá? Isso aqui que eu estou colocando, mas ler nunca é demais para poder fixar melhor. E depois da leitura, a gente tem aqui os exercícios da página 202, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Lembrando que sexta-feira é feriado, então essa semana, por isso que eu estou explicando aqui na plataforma, tudo bonitinho. Vocês não vão entregar na sexta, porque é feriado, vou mandar entregar só na próxima segunda. Então vocês vão ter mais tempo, então não se esqueçam, não deixem de fazer atividade, que o quarto e último bimestre começou, então não demore, não fique de recuperação. Tchau, tchau, e qualquer dúvida é só perguntar.